palavra, eles chegaram à conclusão de que no livro de Apocalipse existe escrita, ou escrito, uma escrita, para 7 igrejas consideradas igrejas menores da Ásia, ou da Ásia Menor. Uma parte ali perto do Mediterrâneo, naquela região onde está ali Israel e tal. E naquela região haviam 7 cidades, e naquelas 7 cidades foram abertas igrejas. E segundo os historiadores bíblicos, cada carta que foi escrita para cada uma dessas cidades corresponde a uma época da igreja ao longo dos séculos. Apesar de ter sido escrita especificamente para uma igreja, por exemplo, de Filadélfia, Laodiceia, eles tinham, no fundo do texto, e nós vamos estudar isso hoje, existe uma relação com as igrejas que passaram durante os séculos desta terra. E a última carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, Jesus ele fez uma comparação com a igreja que, se nós analisarmos, como a gente pretende analisar aqui hoje o texto e aprender algumas coisas com ele, nós vamos entender que Jesus estava falando também para a nossa geração. Porque eu creio, particularmente, que nós estamos vivendo os últimos momentos de vida nesta terra. Jesus está para voltar, ele vai buscar a sua igreja, ou ele vem buscar a sua igreja. Isso é bíblico, no próprio livro de Apocalipse está registrado isso. Mas ele fez uma comparação, falando para a igreja de Laodiceia, que os estudiosos bíblicos, se a gente começa a esmiuçar esse texto, a gente chega na igreja do século 21, que é uma igreja que se acha autossuficiente, é uma igreja que acha que não precisa mais de Jesus, ao contrário, quer usar Jesus para obter as coisas. Por isso que eu disse que hoje tem muitas igrejas que elas são fonte de renda para pessoas. E essa comparação que Jesus fez, e serve para a gente, inclusive hoje, de alerta, para que a gente possa despertar de algumas questões que nós estamos vivendo neste século. Por isso, veio no meu coração esse texto, ou este título de mensagem: Jesus, Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de riqueza, eu preciso de Jesus. O salmista Davi, quando ele entendeu isso, ele escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Jesus como o Senhor de sua vida, olha, você vai trabalhar normalmente, você vai viver a tua vida abençoada, Deus não vai deixar faltar nada para você quando você tem Ele como o Senhor de sua vida. Agora, quando outros começam a tomar o lugar dele, por isso que Jesus falou sobre a riqueza, ele disse: você tem que fazer uma escolha na sua vida, você não pode adorar 2 deuses, você não pode adorar Mamon, que é o Deus da riqueza, e você não pode adorar a Deus ao mesmo tempo, você tem que escolher um deles. Quando Jesus falou isso na época que ele estava em vida corpórea nessa terra, ele chocou muita gente. Porque já naquela época, como hoje, muita gente está interessada no dinheiro. Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. Nós vemos hoje pessoas mentindo descaradamente na televisão, no rádio, por causa de dinheiro. Inventando questões, situações, por causa de dinheiro. Por outro lado, você vê pessoas que vão à igreja hoje por causa de dinheiro. Igreja é um lugar que nós deveríamos ir para louvar a Deus, para exaltar o seu santo nome, para glorificá-lo, para declarar para Ele o tanto quanto nós o amamos, quanto desejamos a presença dEle. O resto, é consequência. Se você for fiel no seu dízimo, Deus vai te abençoar, as janelas do céu serão abertas, isso está no livro de Malaquias. Se você der ofertas alçadas, como Paulo escreveu 2 Coríntios 9, o Deus que dá semente para aquele que semeia e pão para o que come, Ele vai abençoar, Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai inclusive te enriquecer, porque se você, como nós estudamos semana passada, tiver um coração abençoador, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais você der, quanto mais você abençoar, mais Deus vai te dar. Isso é bíblico. Então as pessoas hoje não entendem isso, por isso que Jesus fez essa comparação. As pessoas hoje elas estão buscando riqueza, estão vivendo a autossuficiência, parece que não precisam mais de Jesus. Agora, eu repito, eu preciso de Jesus. Na verdade, Ele é tudo o que eu preciso. Quero ler esse texto com os irmãos, vamos ler juntos. Se você trouxe a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3,
é o último livro aí da Bíblia. Se houver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Livro de Apocalipse, capítulo 3. A comparação que Jesus fez falando à igreja de Laodiceia. E que serve para as nossas vidas hoje. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Jesus diz ao anjo da igreja ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Lembre-se, João está numa ilha chamada Patmos, que era uma prisão. Ele estava lá, viveu momentos lá de liberdade ou de prisão. Lá nessa ilha ou nesses lugares próximos, ele teve visões de Deus, revelações. Por isso que esse livro chama-se Apocalipse. Apocalipse, traduzindo, quer dizer revelação. Ele teve revelações de Deus do que aconteceria ao longo dos séculos. Então, se você continuar lendo Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, você vai fazer, estudiosos já fizeram isso, relações com o que já aconteceu nesses séculos. Século 10, século 11, século 14, século 15, século 18. Interessante isso, a comparação da revelação que Deus, ou que Jesus deu para João, e ele escreveu isso, ele registrou. Então ele recebe de Jesus, ele fala assim, Jesus fala, escreve aí para o anjo da igreja, considere o anjo da igreja o pastor da igreja, pastor daquela igreja. Então ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15, Jesus diz, eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Versículo 16, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17, você diz, Jesus falando para a igreja, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18, dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22 e último, ele diz, aqueles que têm ouvidos, ou aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que, quando Jesus falou para esta igreja, Laodiceia, ela era uma igreja situada, segundo o gráfico, ou a região, ou a geografia da região, era uma cidade, uma pequena cidade situada no Vale de Licos, na província da Frígia. Essa cidade foi fundada pelo imperador Antíochos, da Síria, no século 3, ou no terceiro século antes de Cristo. E ele colocou esse nome, Laodiceia, foi uma homenagem que esse imperador fez para sua esposa, ela se chamava Laodiceia. Os habitantes dessa cidade, eles eram sírios judeus que vieram do exílio babilônico. Essa cidade, ela era no meio de rotas, ela tinha uma rota, o pessoal passava por ela, era uma rota, era um caminho. E com isso, de tanto que passavam pessoas por elas, que vinham de uma cidade ou de outra, essa cidade enriqueceu muito.
Laodiceia era famosa por 3 atividades essenciais. Lá se confeccionava muita roupa, e naquela época a lã negra era um negócio assim que era difícil de se encontrar. Então eles ganhavam muito dinheiro quando eles faziam blusas, vestes com essa lã negra. Eles também tinham um fortíssimo centro bancário, um local onde as pessoas que eram viajantes passavam para fazer trocas de dinheiro. E por último, havia naquela cidade de Laodiceia uma escola de medicina. E aquela escola de medicina, segundo consta na história, eles fabricavam muito colírio para os olhos. Muitos viajantes que vinham de cidades, como eu disse, distintas, que passavam por ali, eles aproveitavam para comprar roupas, eles aproveitavam para trocar dinheiro, fazer investimentos, e também aproveitavam para comprar um tipo de colírio que se foi inventado naquela época para curar e ajudar as pessoas que tinham problemas de visão. Possivelmente, segundo estudiosos, o evangelho foi levado a Laodiceia por Timóteo. Quando Paulo, Timóteo era um dos seus pupilos, né, era um dos seus filhos na fé, e Paulo que foi abrindo várias igrejas, e ele deixava esses irmãos cuidando das igrejas. Segundo Jesus escreveu, ou citou e João escreveu, essa carta que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, Jesus queria recuperar algo que tinha se perdido no meio daquela igreja. Qual era o problema que tinha acontecido com aquela igreja de Laodiceia? Ele dá o diagnóstico. Jesus diz para eles: eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos, vocês estão vivendo uma mornidão espiritual. E por que vocês estão vivendo essa mornidão espiritual? Simples. Porque vocês estão achando que vocês não precisam de nada, vocês não precisam de ninguém, vocês são ricos, era uma igreja que era abastada financeiramente, vocês estão vivendo essa riqueza, e por causa dessa riqueza que vocês vivem, vocês não estão preocupados com a igreja, com as pessoas, vocês estão se achando autossuficientes. E Jesus faz uma comparação, é interessante. É interessante nessa comparação que ele faz, que ele cita nesse texto roupa, ele cita nesse texto riqueza, e ele cita nesse texto colírio para os olhos. Jesus diz: vocês, apesar dessa autossuficiência, de riquezas que vocês têm, de fábrica de lãs ou de roupas com lã preta, de colírio, que tem uma fábrica, uma escola de medicina e desenvolveram isso, vocês acham que vocês são autossuficientes. Porque tem ido muita gente aí, vocês estão achando isso. Só que quando Jesus olha para a igreja, ele fala assim: vocês dessa igreja, vocês precisam entender o seguinte, vocês precisam mudar esse conceito. Porque se vocês olharem bem para vocês mesmos, vocês são pobres, miseráveis, vocês são cegos e vocês estão nus. Poxa, como é que Jesus faz uma comparação dessa com uma igreja dentro de uma cidade rica, famosa, conhecida? Interessante que quando a gente estuda sobre isso, eu peguei isso aqui na internet, eu achei bacana, porque apesar da riqueza que tinha, por isso que Jesus fez a comparação com aquela igreja, ou para aquela cidade, a igreja que havia, com mornidão, essa cidade Laodiceia, ela era ligada a 2 outras cidades. É interessante que, para eles terem água, era preciso trazer dessas 2 outras cidades. Eles, entenda essa expressão, importavam água. Na região ali, naquela cidade pequena, eles não tinham fonte. Havia numa cidade do lado esquerdo, numa cidade do lado direito. Então, é interessante que a primeira cidade era Hierápolis, que a poucos quilômetros dali era um verdadeiro spa antigo. E as águas que haviam nessa cidade eram águas quentes, que eram usadas inclusive para o tratamento de muitas doenças. As pessoas iam nessa cidade, como hoje buscam em alguns lugares do Brasil, a água quente, segundo os médicos, ela tem uma condição de tratar alguns problemas que as pessoas têm no seu organismo. Do outro lado oposto, havia a cidade de Colosso, que era uma pequena cidade cercada de fontes de águas minerais frescas. Aí o que acontecia?
eles importavam água que vinha desse lugar quente e chegava até eles, e eles importavam água da cidade de Colossos, fresca, bonitinha, mas no encanamento que se havia na época, à luz do sol quente, quando chegava a água na cidade, ela também chegava morna. Quando juntavam as duas águas, elas estavam mornas. Eles tinham preparo todo especial de tempos para, tipo, a água resfriar e eles poderem beber. Então Jesus, quando olha para essa cidade, é interessante, ele fala assim, vocês estão mornos, tipo, igual a água que vocês estão recebendo. Porque se vocês fossem frios, ou seja, aquela pessoa fria, que não quer relacionamento com Deus, a gente até entende. Se você fosse aquele cara quente, né, que vai na igreja, que glorifica, que exalta o Senhor, que adora o Senhor, ótimo. Mas você não é nem frio e nem quente, você está morno. Você tipo assim, vai, aí passa um tempo desanima, e depois vai, passa outro tempo desanima. Por quê? Porque vocês acham que vocês são autossuficientes, que vocês não precisam. Que é um retrato da igreja do século 21. Qual é o retrato da igreja do século 21? A igreja do século 21, ela está rica. Hoje, para muitas igrejas, é mais fácil usar a expressão inversa do que aqueles dois apóstolos falaram na porta do templo Formosa, onde Pedro encontra um aleijado e ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Hoje é mais fácil as igrejas falar assim, ó, levantar e andar está difícil, mas prata e ouro nós temos bastante. Porque a igreja do século XXI está muito preocupada com dinheiro, está muito preocupada com vida financeira abastada. Então, tem outra coisa que eu peguei da internet, achei interessante, um escritor bíblico, ele fez uma comparação com 4 cadeiras, 4 tipos de pessoas que existem na igreja. Na primeira cadeira tem uma pessoa que não conhece a Deus e não tem nenhum interesse em conhecê-lo. Essa pessoa pode-se chamá-la de perdida. Na segunda cadeira está uma pessoa que não tem qualquer interesse em conhecer a Deus. Mas os pais dela vão à igreja, os amigos frequentam a igreja, e por tradição religiosa ou por envolvimento em alguma atividade da igreja, essa pessoa acaba chegando lá como se fosse um cristão, mas não é. Na terceira cadeira está o conhecido amigo do evangelho. Ele vai aos cultos, ouve a mensagem, é amigo do pastor, faz uma oferta aqui e ali, vem no mutirão, vai no piquenique, mas nada de compromisso sério com Cristo. Sua vida é tão velha e ímpia quanto antes. E na quarta cadeira, uma pessoa que leva Deus a sério em sua vida. Ele ama Deus, ele testemunha de Cristo, ele busca Deus profundamente e a sua vida tem sido transformada. Então ele fez uma comparação, esse escritor aqui de um livro, ele disse, nas 2 cadeiras do meio, estão sentadas aqueles que têm a oportunidade de conhecer a Deus, mas não querem. Então Jesus qualifica essas pessoas como mornas. Elas querem ou elas estão ali por alguma situação, mas elas não querem conhecer Deus. A gente sabe o que está na primeira cadeira é o frio e o que está na última cadeira é a pessoa que tem quente ou que está quente. Então, o Jesus, quando ele escreve para essa igreja de Laodiceia, ele fala o seguinte, gente, vocês precisam acordar. Vocês precisam despertar. Por isso que eu disse que os historiadores bíblicos, eles chegaram a uma conclusão, e realmente, estudando a Bíblia, eu também cheguei a essa conclusão, de que essa última carta, escrita à igreja de Laodiceia, comparando, é a igreja do século 21. A igreja do século 21 hoje está vivendo isso. Quais são as aparências, aquilo que está... que a gente pode discernir de igreja do século 21 morna. Quais são os sintomas, essa expressão que eu gostaria de usar? Primeiro, sobre as coisas de Deus. Ele ouve a palavra, ele entende às vezes a palavra, mas na maioria das vezes ele não pratica a palavra. E a própria Bíblia diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como uma pessoa que se olha no espelho e ele penteia o cabelo, eu sempre uso esse exemplo, né? Ele, por exemplo, penteia o cabelo, aí ele sai, passa meia hora, ele fala, nossa, para que lado que eu penteei o cabelo hoje? Será que foi no meio, para o lado esquerdo, direito? Ele não lembra. A própria Escritura fala sobre isso. Tem gente que vai à igreja, que ouve a palavra, mas ele não pratica. Um outro sintoma de pessoas que estão vivendo mornidão espiritual
a participação dessas pessoas na igreja, ela é mínima, ela é ínfima. As pessoas não participam tanto, elas não estão tão ativas. E Jesus faz essa comparação falando para a igreja de Laodiceia, que apesar de ser uma cidade, uma igreja rica, abastada, eles não estavam nem aí. Eles estavam querendo viver a vida deles e curtir a vida deles. Aí você fala, pô pastor, mas eu não posso viver minha vida, curtir minha vida? É lógico que você pode. Agora, se nós somos cristãos, e a gente tem estudado sobre isso aqui neste ano, se Deus tem tratado a nossa mente, se a nossa mente tem se tornado uma mente cristã, algumas coisas nós precisamos repensar nas nossas vidas. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo realmente com Deus? Que tipo de desejos que existem dentro do nosso coração? A gente está tão preocupado hoje com as coisas do mundo que nós estamos esquecendo das coisas espirituais. Como eu disse, eu venho à igreja, eu não venho pedir para Deus me abençoar. Eu, Diego, não venho. Dificilmente você vai encontrar eu aqui numa oração dizendo, Senhor, me abençoa. Não. Por quê? Porque eu creio na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que eu faço? Senhor, que no teu tempo estas bênçãos venham para a minha vida. Porque eu sei que Deus no tempo dele, ele vai mover no sobrenatural, as coisas vão acontecer. Por mais que eu faça sacrifícios, como muitos fazem aí, por mais que eu faça isso, aquilo outro, isso não é o propósito de Deus. Deus só pede uma coisa para aqueles que o servem: obediência. Foi a única coisa que Deus falou para Adão e Eva lá no paraíso. Como nós vimos semana passada aqui nas tentações da vida, foi a única coisa que Deus pediu. Olha, está vendo aqui ó, esse jardim? Está cheio de árvores. Vocês podem comer do fruto que vocês quiserem. Só não comam do fruto daquela árvore, porque no dia que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês morrerão. Então Deus disse, para proteger vocês, não comam. O resto, vocês podem comer do que vocês quiserem. Inclusive, se você ler a Bíblia, nesse jardim, o jardim do Éden, havia a árvore da vida. Eles podiam ter pego até o fruto da árvore da vida comido para ter vida eterna. O que aconteceu? O diabo veio, tentou e eles desobedeceram uma ordem de Deus. Por que Deus deixou a Bíblia para a gente? Por que Deus quer que a gente se reúna como igreja? Para a gente ter esses momentos de comunhão. Por que Deus permite que um ou outro fique enfermo? Para a gente se importar uns com os outros. Por que Deus permite que aconteça talvez algumas catástrofes na terra? Para a gente aprender a se importar com o outro e não pensar só na gente. Porque no século 21 as pessoas pensam só em si. Elas vão para a igreja para resolver os seus problemas. Dificilmente você vê hoje uma pessoa indo à igreja para pedir, Senhor, enche-me com o teu espírito, como a gente acabou de cantar aqui. Senhor, traz sobre mim um tempo novo, uma visão espiritual diferente, que eu realmente possa ser uma bênção aonde eu estiver, a bênção do Senhor que está na minha vida, que eu possa, ó Deus, levá-la para as pessoas, que realmente eu seja a luz do mundo, como Jesus disse, que eu realmente possa dar sabor na vida das pessoas, ser o sal da terra. Esse talvez deveria ser o maior desejo nosso como igreja. Mas infelizmente hoje, um dos sintomas que você vê na vida de muita gente é que ele não quer participar. Terceiro sintoma que a gente vê nesse texto é a falta de emoção para com Deus nos momentos em que ele tem a oportunidade de expressar a Deus aquilo que ele sente. Felizmente tem muita gente que está perdendo isso. Culto para muita gente tem sido um negócio mecânico. Vai cantar 3, 4 músicas, bater palma, aí vou ofertar, aí eu vou orar pelos enfermos, aí o pastor vai pregar, aí graças a Deus eu vou embora para casa e vou viver minha vida. Quando você vê que uma pessoa está morna espiritualmente, você não vê que ela se expressa ou consegue expressar o que está dentro do seu coração em relação a Deus. Meu irmão, minha irmã, falar para Deus assim, obrigado Deus por tudo que o Senhor fez, isso aí é um jargão que se tornou popular. Falar para as pessoas assim, fica com Deus, é um jargão também.
Porque se não houver relacionamento, emoção com Deus, é mais uma palavra que você dá. Agora Jesus disse que se vocês estiverem firmados na minha palavra, Jesus disse isso, está em João capítulo 15, se vocês estiverem firmados na minha palavra, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará. Então quando eu leio um texto desse, eu chego à conclusão seguinte: tem muita gente que ele não entende o que é estar no culto, o que é, ou seja, ele está morno espiritualmente. E quando eu olho para essa igreja da Laodiceia, por que Jesus, e ele mesmo disse, por que ele se importou com a igreja? Ele disse, eu corrijo quem eu amo. Se Deus permitiu que Jesus falasse aquela palavra, João registrasse para a igreja de Laodiceia, e nós podemos fazer uma comparação conosco hoje, no século 21, pois se nós estamos ouvindo uma palavra dessa hoje, é porque Deus nos ama e Ele quer que a gente melhore, que a gente cresça. Ao contrário, eu não estou aqui para acusar ninguém, longe disso. Eu não sou acusador é o diabo. Eu estou aqui levando os irmãos, eu querendo levar os irmãos a refletir na nossa vida, para a gente hoje medir dentro de nós, em que nível nós estamos. Será que nós estamos muito frios? Será que nós estamos realmente quentes? Ou será que a gente vive uma vida morna espiritualmente? Eu vou para a igreja, mas também eu vivo no mundo. Eu peguei até uma outra escrita de um outro pastor, eu achei legal, que ele disse o seguinte, tem muita gente hoje morna na igreja, mas ele não é morno para o divertimento, ele não é morno para o time de futebol, ele não é morno por seu ídolo musical, ele não é morno para a internet, ele não é morno para a academia, ele não é morno para os rachas de bola, ele não é morno para as suas paixões mundanas. A mornidão espiritual ataca, ou a mornidão ataca apenas uma área na vida dessa pessoa, a vida espiritual. Como é que um crente, e mesmo uma igreja inteira, pode ser acomedida de uma mornidão espiritual? O que está acontecendo nos nossos dias que a gente pode ver essa questão de mornidão? Jesus deu a dica. Vocês estão falando o seguinte, nós estamos abastados, nós somos ricos. Jesus, quando falou da parábola do semeador, da palavra que sai da boca do pregador e cai num bom terreno, acompanha aqui no telão em Lucas 8,14, Jesus está falando de sementes, e da penúltima, ele diz, aqui caiu entre espinhos, são aqueles que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Jesus, nessa parábola do semeador, ele faz essa comparação, ele diz, você recebe uma semente, que é a palavra, mas ela não consegue germinar, trazer frutos do teu coração, porque você está tão preocupado com a tua vida, com as riquezas, com as coisas, que você começa a se esquecer de Deus. Então essa semente, o que faz? Ela acaba morrendo. Riqueza, felicidades, bens materiais, tudo isso é bom, é ótimo. Mas infelizmente isso tem afastado gente de Deus. O que era para ser uma bênção e levar a pessoa para perto de Deus, está se tornando o contrário, está afastando as pessoas de Deus. Que Deus quer que a gente seja próspero, Deus quer que a gente seja abençoado, Deus quer inclusive que muitos filhos dele sejam ricos, como tem muita gente rica. Mas por que a maioria não é? Porque tem muita gente hoje que ainda não entendeu o propósito de Jesus, e está bem claro, Apocalipse 3, que nós lemos aqui no telão, versículo 17, a igreja estava dizendo o seguinte, eu estou rico, eu adquiri riqueza, eu não preciso de nada. E Jesus fala, você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu? Eu dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, interessante, né? A comparação de roupas brancas, porque eles faziam muitas roupas de lã preta. Jesus fala, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está falando, essa geração é da igreja de Laodiceia, são cegos espiritualmente, vocês não estão enxergando nada, vocês estão indo tudo junto para o abismo, vocês precisam despertar. Apesar de vocês morarem numa cidade rica, abastada, vocês estão que nem a água que vocês recebem, vocês estão mornos, vocês precisam despertar.
Quando a gente abre a internet, meus irmãos, eu li uma reportagem numa revista atrás, falando de um pregador nigeriano, aqueles pregador Coca-Cola, né? Aqueles caras, emoção para valer, né? E tem muito hoje, né, esse pregador Coca-Cola, emoção para valer. Irmão, tá, irmão, pá, irmão, pega, irmão, a benção, tá passando a benção aí, irmão, pega, irmão. Né? Enfim. E ele disse, a repórter que o entrevistou, ele disse que lá na Nigéria, uma das respostas que ele deu foi o seguinte: as igrejas evangélicas, a maioria delas, estão preocupadas com a vida depois da morte. Mas nós não. Nós estamos preocupados com a vida hoje. Se Deus prometeu uma mansão no paraíso, é possível então ter pelo menos uma mansãozinha aqui nessa terra. Ele respondeu isso. Ele ensina isso na igreja. Pastor, mas eu não posso ter uma mansão aqui? Meu irmão, que Deus te deu uma mansão mesmo. Como eu já falei aqui, tem uns vizinhos meus que eu oro para Deus dar uma mansão no Alphaville. Enfim. Todavia, que Deus te deu uma mansão. Mas, e se Ele não der? Você vai ficar frustrado? Morno? Chateado? E se Ele te deu? Fala, agora eu tenho que curtir minha mansão. Tem 22 banheiros, eu só usei 12, falta usar 10 ainda, né? E tem gente assim. Tem 40 quartos. Esse dia eu estava vendo um jornal, uma reportagem na internet dos grandes atores e atrizes americanas. A casa deles, um que chamou a atenção foi o John Travolta. O cara tem um Boeing e um jato. Tem uma pista que para na mansão dele para ele estacionar o Boeing e um jato. Quase não sai, mas está lá um Boeing e um jato parado. E a mansão do cara tem 24, 26 quartos. E o cara é casado, acho que tem 2 ou 3 filhos. E para que é uma mansão de 20 e poucos? Não dá para entender. Não dá para entender. A gente vive num tempo, meus irmãos, que isso está afetando a igreja. A igreja hoje está mais preocupada com a vida aqui nessa terra, se esquecendo que a qualquer momento, segundo a Bíblia, a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Ou a qualquer momento nós podemos morrer. Isso pode acontecer com qualquer um. Nós vivemos num mundo hoje muito perigoso. É que Deus tem tido misericórdia, nos livrado. Mas a qualquer momento a gente pode ou morrer ou Jesus voltar. E aí, o que vai ser da nossa vida? Se nós estamos tão preocupados em ter as coisas aqui, se esquecendo das coisas espirituais que são muito mais importantes. Por isso que Paulo, quando escreveu a igreja de Filipe, acompanha aqui no telão, Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve o seguinte: eu não tenho ninguém que, como ele está falando de Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Por quê? Ele escreve, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque ele serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Quando ele escreve para a igreja de Filipe, ele fala, Timóteo foi um cara que estava mais preocupado com as coisas de Cristo do que com as coisas desse mundo. Pastor, mas como é que funciona isso? Eu já falei aqui, meus irmãos, eu vivo isso na minha vida. Já tenho falado isso há muito tempo, tenho visto inclusive algumas pessoas aqui da igreja viver isso. O quê? Irmão, quanto mais você se dedicar para os outros, guarde isso no teu coração. Quanto mais você se dedicar para os outros, quanto mais você abençoar as outras pessoas, menos problemas você vai ter para resolver na sua vida. Sua vida vai ser muito melhor. Escuta o que eu estou te falando. Você pode fazer e pegar o histórico da vida das pessoas, as pessoas que se preocupam consigo mesmas, as pessoas que se acham autossuficientes, as pessoas que acham que não precisam de ninguém, as pessoas que têm uma condição financeira boa, às vezes nem tem, mas se acham o máximo. Você pode olhar para a vida dessas pessoas, é cheio de problema, é cheio de dificuldade, cheio de doença, enfermidade. Agora, você olha uma pessoa que tem um coração bom, que abençoa todo mundo, que se preocupa com todo mundo, que ora mais pelos outros do que por ele. Meu irmão, Deus abençoa de uma forma maravilhosa, isso é bíblico, Jesus deixou isso ensinado. O problema é que quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vê uma igreja fria. E eu quero encerrar
essa reflexão aqui nessa manhã para a gente participar da ceia. Encontrei nos meus arquivos, já li há muitos anos atrás, uma carta que foi desenvolvida por um pregador da palavra. Uma carta assim como se o diabo, Lúcifer, estivesse falando para a igreja. Se ele pudesse falar para a igreja, e eu achei bacana porque esse pastor teve uma visão maravilhosa no que ele escreveu, provavelmente Lúcifer, o diabo, confessaria isso. Depois de milhares de anos vagando pela terra, eu aprendi muito da natureza humana, suas fraquezas, seus desejos mais secretos, sua miséria. Eu tenho consciência que minha causa foi derrotada. Entretanto, estou trabalhando freneticamente para levar ao destino que me aguarda o maior número de pessoas possível, pois eu sei que ainda pouco tempo me resta. Não é fácil viver a vida de adversário do Todo-Poderoso, principalmente porque ele conta com um exército fiel de crentes espalhados pelo mundo inteiro, que com suas orações produzem uma reviravolta em todo o mal que eu intento. Felizmente, são poucos os que oram de verdade, porque a maioria está preocupada consigo mesma. Outros começam bem, me incomodam, mas logo desistem, porque não têm perseverança. Eu fico admirado com o fascínio que eu exerço sobre alguns crentes, que falam mais de mim do que de próprio Deus. Eu rio muito quando eles tentam me amarrar e dizem que naquela cidade não entram mais, pois acaba a oração e eu continuo fazendo as mesmas coisas. O que esses cristãos não entendem é que não devem lutar contra mim, mas buscar aquele que tem mais poder do que eu. Quando eu destruí ou quase destruí a vida de Jó, ele não me dirigiu uma palavra sequer, mas ele dizia o tempo todo que a causa dele estava diante de Deus e que o seu Redentor vive. Quando eu humilhei a Paulo, colocando-lhe um espinho na carne, ele não tentou me acorrentar, mas apresentou sua fraqueza diante de Deus, que lhe deu a vitória. Olha, sinceramente, com gente assim, não dá para lutar. Eu tenho um prazer especial em atormentar esses que ficam preocupados comigo o dia inteiro, ao invés de viverem a sua vida. Eles dizem que me veem em todo lugar, até onde eu não estou, é muito engraçado. Com tais, eu nem preciso me preocupar, pois eu sei que não são cristãos seguros de sua fé. Eles fazem parte daquele grupo que faz uma boa propaganda de mim, pois julgam que eu possuo muito mais poder do que realmente tenho, e afirmam que fiz coisas das quais nada tive a ver. Na verdade, eu sou um pobre diabo, condenado e derrotado. Mas da forma que falam, é como se eu fosse onisciente e onipotente. Será que eles não sabem que eu não posso fazer absolutamente nada sem a permissão do Todo-Poderoso? Ah, se não fosse por esse Todo-Poderoso. Mas tudo bem, a propaganda é a alma do negócio. Constantemente acusado de tirar muita gente da igreja. Mentira! Ou como diz o cara da Praça Nossa lá, mentira! Eles saem da igreja porque eles são levados pelos seus próprios desejos. Não fui eu que instiguei o filho pródigo a sair da casa do pai. Não fui eu que instiguei Demas a abandonar o apóstolo Paulo, porque Demas amou mais o mundo do que a Deus. Eu não tenho a pretensão de tirar ninguém da igreja, pelo contrário. Eu quero deixá-lo lá, pois eu farei de tudo para serem frios, apáticos, que fiquem brigando entre si, que se dividam, se dividam em grupinhos, que formem grupos dentro da igreja. Do que depender de mim, eu farei com que tenham uma vida tão miserável, que quando eles forem evangelizar, ninguém vai querer ter a vida igual a deles. Outra estratégia que eu uso muito é a de fazer com que a igreja se pareça tanto com o mundo em valores e práticas. Pois assim, quando as pessoas passam a frequentá-la, elas não precisam mudar nada, elas vão continuar fazendo as mesmas coisas de antes. Não é genial? Eu gosto de soprar mentira nos ouvidos das pessoas,
Afinal, eu quero fazer jus ao meu nome de pai da mentira. Confesso também que sinto um enorme prazer em oprimir aqueles que se recusam a perdoar o irmão. Porque eu recebi carta branca do Todo-Poderoso para atormentá-los com toda sorte de espíritos malignos, dos quais eu sou o principal. E olha, não ponha a culpa em mim, pois eu só posso fazer isso se o crente se recusar a liberar perdão. Pois quando ele perdoa, é horrível a sensação de paz daquele coração e eu saio correndo dali. Eu acho muito engraçado quando usam sal grosso e oração forte contra mim. Nem ligo. Agora, o que eu temo mesmo é uma vida santificada. Contra um crente santificado, fiel e que tem a palavra guardada no coração, desses eu fujo. Bom, como a minha hora se aproxima, estou trabalhando num projeto grandioso para este século. Uma das estratégias ardilosas que muitos ou que poucos percebem, né, que hoje todo mundo quer Deus. E eu estou dando Deus para todo mundo, todo tipo e para todos os gostos. Eu estou enchendo o mundo de Deus, para que eles fiquem tão confundidos que não saibam quem é o Deus verdadeiro. Cada um pode ter o seu Deus, do jeito que quiser. Agora, ninguém mais precisa ficar submisso ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês nem imaginam como o povo gosta dessas novidades. Eu tenho queimado a pestana inventando sacrifícios, rituais. Tenho levantado líderes que falam de Jesus, mas não têm compromisso nenhum com o reino dele. Eu adoro soprar ventos de doutrina, porque os meninos na fé acreditam em tudo. Sabe qual é o meu objetivo com isso? Confundi-los e fazer imaginar que estão servindo a Deus. Agora, eu não aceito levar a culpa toda sozinho. Não. Eu só dou aquilo que eles querem. Eles gostam de brilho, eles querem glória para si, eles admiram aqueles que fazem sucesso, eles creem em toda forma de misticismo. Pô, eu nunca imaginei que esse povo gostasse tanto de ídolos. Ídolos que cantam, ídolos que pregam, ídolos que profetizam. É uma loucura como idolatram a tudo. Muitos falam que eu sou feio, até pintam quadros horríveis, dizendo que eu tenho chifres, pelos e cara de bode. Ao contrário disso, desde a minha criação sou muito vaidoso e jamais aceitaria essa forma. Se vocês ouvissem aquele tal de apóstolo Paulo, saberiam como eu sou de verdade. Sempre fui um anjo de luz, fala mansa, voz agradável, boa aparência e muito convincente. Felizmente são poucos os que me reconhecem e assim vou enganando a muitos. Bom, para terminar, eu quero dizer a todos que eu não sou ateu. Eu creio e tremo diante de Deus. Mas eu não consigo me submeter. Submissão significa obediência e eu não quero ser servo. Aliás, tem muita gente indo comigo também que crê em Deus, que pratica os seus atos religiosos, que frequenta uma igreja, mas são desobedientes como eu. Eu li essa postagem anos atrás, eu guardei. Porque tem muita gente hoje sendo iludida pelo diabo, dentro da igreja. Tem muita gente hoje perdendo o sentido do cristianismo. Por isso que nessa manhã eu trago esse estudo aqui para a gente refletir. Se nós somos frios, se nós estamos quentes, ou se a gente está morno. A gente acha que a riqueza que nós temos, que a condição financeira que nós temos, está tudo bem, nos sustenta, não preciso de ninguém. Eu repito o que eu falei no começo, encerrando. Jesus, Ele é tudo o que eu preciso. O resto é resto. Mesmo porque quando Jesus voltar ou eu morrer, vai ficar tudo aí. Steve Jobs, o criador do iPhone e de outras tantas coisas sensacionais, ele ficou trilionário. Uma das coisas que ele escreveu antes de morrer, ele disse: do que me adiantou ganhar tanto dinheiro e fazer tanta coisa? Agora eu não posso desfrutar disso. Se preocupou tanto em ganhar dinheiro, que no fim da vida, apesar de ter tanto dinheiro, não desfrutou de nada. Tem muito crente assim hoje dentro da igreja querendo ficar rico, e quando ele ficar rico ele fala: agora eu não preciso de ninguém, tenho minha casa, tenho meu carro, Jesus eu vou lá, curto, mas é aquele esquema assim, né? Quando eu puder, quando der. Não, para mim não, Jesus é tudo o que eu preciso. Eu quero despertar esse sentimento no teu coração, porque talvez alguns de nós estejamos mornos, e
Deus nos trouxe essa palavra porque Ele nos ama. Ele quer ver a gente bem, desperto, adorando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Feche os teus olhos por um instante.